programa de hoje você vai conhecer o trâmite de uma PEC na Alesp. Vai ver como está a luta contra o corte de verbas da educação. Acompanhe. Na semana passada, após a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Alesp, a professora Bebel explicou como funciona a votação de uma PEC. O que está em jogo é o corte de recursos para a educação. Para aprovar, a Constituição Estadual tem de ser alterada. O governo tem uma base dele consolidada. Nós vamos ver depois no plenário se ele vai ter os votos, porque uma PEC, a votação ela é diferente de um PLC, de um PL, né? Porque tem 2 turnos, são 12 horas de debate, então vai ter muita obstrução pela frente, ainda que o nosso voto não passe na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, né? Então, por óbvio, eu acredito que a gente tem um longo tempo de obstrução, e nós vamos obstruir, ponto a ponto desta PEC, porque ela não é pouca coisa. Ela não significa pouca coisa, significa perder 10 bi da educação, perder outros 3 bi e 300 milhões que já se perdeu por conta de não cumprir os 5 quesitos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. São Paulo perdeu 3 bi, e também pelo fato de que o salário e educação, de acordo com a interpretação do STF, mais outros 3,3 bi. Então nós estamos falando aí só sem os 5%, que é diminuir de 30% para 5%, portanto 10 bilhões, com mais 3 bilhões e 300 milhões, nós estamos falando em 6 bilhões e 600 milhões, que somado com 10 dá 16 e 600 milhões. 16 bilhões e 600 milhões. É muito dinheiro perdido. É muito dinheiro que faltará para a educação. Na quarta-feira, dia 3 de abril, o programa Educação na TV veio novamente à Alesp para acompanhar a votação da PEC 9 pela CCJR. Dessa vez, por falta de quórum, não houve o prosseguimento da comissão e a votação segue adiada. Eu tinha um parecer muito bem elaborado pelo Conselho Estadual da Saúde, exatamente indicando para que não mexesse com as verbas da educação, que eles querem as verbas, né, que são de direito na saúde, sem nenhum ataque a qualquer política social, né, existente em todo o estado, né, e que a saúde, e você vê que a análise deles não é imprecisa, ela é, mas ao mesmo tempo vale para a educação também, porque nós tivemos um déficit educacional altíssimo, né? Eu vou nos próximos momentos do voto, você vai ver, eu não vou ficar falando de números, eu vou pôr na tela, eu quero que o eleitor saiba que eu não vou só obstruir, eu quero que a população saiba que isso é um crime de lesa pátria, você mexer numa área tão importante como a educação, todos falarem que ela é muito importante, mas que ela tem um impacto, se mexer nesses 5%, desde a educação infantil até a pós-graduação. Enquanto aqui tenta tirar da educação, os municípios estão ampliando sua aplicação em saúde, de modo que em 2023 aplicou-se, em média, 26,4%, sem mexer com a educação. Eu demonstrei lá que os municípios estão investindo mais, o dobro que o Estado. Então por que os municípios estão podendo investir, o Estado não consegue investir? Tem que mexer com verba da educação. Eles têm que responder essa pergunta. Qual é o impacto orçamentário disso? Olhou o futuro? Qual é a população que nós temos, né, para o futuro? Será que a gente vai ter que viver o tempo todo com superlotação de salas de aula, com prédios mal cuidado, porque todo governo acha que tem que fazer, a escola para pobre pode ser de qualquer jeito? Ou a gente quer uma escola de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora, por isso precisa de verbas da educação. Por isso não ao corte 10 bi para a educação. Eu não estou falando só de 10 bi, nós vamos ter quase 17 bi a menos para a educação, porque tem o salário e educação e o Fundeb que perdeu recursos aqui exatamente porque o governo não fez a lição de casa, não cumpriu os 5 quesitos básicos para receber e perdeu, né? Então, acredito que nós vamos ter que fazer um trabalho muito intenso e aí emendando até
o calendário da PUESP, que está tendo as caravanas andando por todo o estado de São Paulo. A questão central para nós é contra o corte de verbas da educação. Tarcísio tira a mão do nosso dinheiro, tá? Nós queremos investimento total, nós queremos que cumpra o piso salarial profissional nacional nos termos como tem que ser cumprido e não na forma de bonificação. Dá para um pedaço de gente, não dá para uma parte das pessoas e para outra não dá. Não pode ser desta forma. Nós queremos também escolas melhores equipadas. Nós queremos que as escolas sejam reformadas, né? Nós queremos que as escolas convidem, de acordo com a própria construção dela, os alunos a quererem ficar nela, porque são verdadeiros cadeões. Vá para a escola do filho da elite. É de qualidade. Então, essa campanha, caravana, em defesa da qualidade do serviço público, da qualidade da educação, né? Contra o corte de verbas, contra o ataque à educação no estado de São Paulo, ela tem esse papel, o papel de colocar para a sociedade. Não é um não, porque eu sou professora, é porque a mãe daquele menininho que vai estudar em creche, a mãe daquele menininho que vai estar no ensino fundamental, a mãe do menino que estiver no ensino médio, a mãe do menino que vai querer que ele tenha outra modalidade profissionalizante, vai sentir com a falta, né, desses 10 bi que cairão da educação, caso a Assembleia Legislativa aprove essa proposta de emenda à Constituição, que ela é, no mínimo, né, muito irresponsável. A vigilância nas salas de aula não tem amparo legal e fere a liberdade de cátedra. A PUESP tem uma posição clara sobre isso. Falta professor, falta funcionário, falta uma climatização. Nós estamos falando aí de tempos extremos, falta um salário decente, o professor tem que trabalhar 66 horas. E ao contrário do papel que o governo deveria exercer neste momento para apoiar a profissão docente, o que ele faz? Para suprir essa falta de que o próprio governo não investiu na escola pública estadual, o governo então coloca, através de uma portaria publicada pela Secretaria da Educação, que os professores coordenadores, os diretores, supervisores, têm que entrar na sala de aula para fazer a vigilância da aula daquele professor, daquela professora. Isso é muito ruim. Isso é ruim para o professor que não precisa desse tipo de ação, porque não é um apoio pedagógico, não é uma vigilância, mas é ruim para o professor coordenador, que está cheio de trabalho, para o vice-diretor de escola, que tem uma demanda imensa, com escolas lotadas e com poucos funcionários, para o diretor, que tem uma responsabilidade sobre o todo, de coordenar esse processo de cada unidade escolar, de ficar numa sala assistindo a aula do professor, anotando e colocando em plataformas. Então, é muito ruim, isso ofende a Constituição brasileira, o nosso direito de ensinar e aprender, a nossa liberdade de cátedra, que é essa liberdade de ensinar e aprender da melhor forma possível, como sempre os professores fizeram, com carinho, com amor, com dedicação, com competência e com conhecimento. Então, nosso recado é muito objetivo. Cada agente da escola tem o seu papel. O coordenador tem que coordenar o processo político-pedagógico, a articulação entre as disciplinas, o vice-diretor tem um papel extremamente importante, o diretor e o professor tem que lecionar. Então, cada um cumprindo seu papel faz bem. O professor pode procurar o jurídico da PUESP, nós estamos orientando, nós temos requerimento para garantir a liberdade de cátedra e nós estamos numa campanha muito forte de pressão nessa Secretaria da Educação, não só pela nossa liberdade de ensinar e aprender, mas pela estrutura, por condições de trabalho e, principalmente, por valorização. Porque o governador que não paga o piso salarial profissional nacional deveria se auto-vigiar e deveria se auto-corrigir e valorizar a educação do Estado de São Paulo. A Educação na TV de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre tudo o que acontece no mundo da educação estadual no estado de São Paulo, acesse o portal e as redes sociais da PUESP. Até a próxima semana.